Você alguma vez já se sentiu tão mal por algo que fez ou falou que a tua mente começou a te torturar de uma forma que tu não conseguia se livrar dela e que aquilo parecia estar te matando por dentro? Se você alguma vez já sentiu isso, ler esse livro pode te incomodar profundamente, mas não no sentido ruim, e sim em algo bom, porque ele pode ser um divisor de águas na tua vida. Eu me chamo Natália e estou aqui para te ajudar a se reencontrar assim como eu me reencontrei. Então, eu tô falando do livro Crime e Castigo, de Dostoiévski, e ele é um dos clássicos dele, foi o primeiro livro que eu li dele. E assim, eu decidi ler ele porque eu assisti um vídeo no YouTube de uma moça que falava sobre a culpa, como o nosso corpo reage à culpa, e ela falou bastante sobre esse livro. E então aquilo me intrigou bastante, porque eu tinha aquela culpa em mim sobre algumas coisas que eu fiz. Não tão pesado como no livro, né? Porque acontece, às vezes a gente faz coisas que a gente se arrepende. Mas eu tinha um pouco daquilo e eu ainda buscava melhorar. Só que eu não sabia que esse livro ele ia trazer mensagens tão especiais pra mim, coisas que me tocaram verdadeiramente. Mas vamos começar falando um pouquinho dele, então. Esse livro, ele fala sobre um jovem Raskolnikov, que ele cometeu um assassinato de uma senhora que penhorava joias e penhorava até mesmo para ele. E esse foi a parte que ele programou, que era o que ele queria fazer. Só que ele não esperava que na hora ia chegar a irmã dessa senhora. E ele acabou matando a irmã também. Então ele matou uma moça que ele achava ser uma pessoa ruim, e uma moça inocente que não deveria estar ali. Só que depois disso, Raskolnikov, ele começou a ficar extremamente angustiado, ele começou a se torturar, ele começou a ter um sofrimento tão profundo que a mente dele começou a vencer ele todos os dias. Ele estava perdido, ele não entendia o que estava acontecendo na vida dele. É como se a mente dele realmente asfixiasse ele por dentro, sabe? Tem um negócio que eles falam bastante, que a nossa mente, ela é capaz de trair. E é exatamente o que acontece nesse livro. A mente dele trai ele. A cada dia que passava, ele piorava e ele tentava se justificar. Ele falava muito que sobre homens extraordinários e ordinários. E ele queria saber se ele era um extraordinário. Então, para ele, esses homens extraordinários, eles davam o primeiro passo deles assim, e assim eles conseguiriam ver se eles são extraordinários e continuar fazendo coisas que ninguém mais faz. Só que, como eu falei, a mente dele, ela começou a atrair tanto ele que chegou um momento que ele não conseguiu mais aguentar. Ele estava em um jogo mental com um instrutor de justiça, que foi o responsável pelo caso, e esse instrutor de justiça, ele entrava tanto na mente dele, de Raskolnikov, que ele, cada vez que ele saía de uma conversa, ele saía assim bem fora de si. Só que chegou um momento que ele não conseguiu mais aguentar. E foi nesse momento que ele decidiu contar pra Sônia, confessar pra Sônia. A Sônia, ela pra mim é uma personagem muito complexa. Ela era uma mulher que se prostituía para ajudar a família, tanto o pai quanto a madrasta e as três crianças, que eram os irmãos dela. E ela se via como uma pecadora enorme. Para ela era um desgosto. Assim, se as pessoas chegassem perto dela, ela não se sentia honrada. E ela buscou em Deus o consolo para tudo isso. Ela buscou na fé, nas escrituras, ela lia muito a Bíblia. E ela achou nisso uma forma de se segurar, de se manter forte. E depois de Raskolnikov confessar isso para ela, ela poderia ter ido contar para um instrutor de justiça ou ter ido falar para alguém. Só que o que ela fez foi mais forte que isso. Ela tentou levar ele pro bom caminho, pro caminho de Deus, para que Raskolnikov se arrependesse do que ele fez. Ela tentou mostrar para ele que o que ele fez, a pior coisa ele fez para ele mesmo, não para ninguém mais. Porque ele criou uma tortura para ele. Porque a mente dele virou um lugar indesejado, que ele não conseguia ficar mais. E que, na verdade, ele era uma das pessoas mais infelizes no mundo. E aí, depois dessa conversa com a Sônia, ele vai... E daí ele tem mais conversas com o instrutor de justiça também e com outras pessoas. E aí ele vai vendo que a prisão é a mental, que a sentença daquilo não vai fazer ele voltar a ficar tranquilo, não vai fazer ele voltar a ter paz que ele espera. Mas o que ele deve fazer é reconhecer o que ele fez e tentar se redimir por isso, se arrepender verdadeiramente e procurar a paz depois disso. E aqui que é o ponto
assim, do livro, que é onde ele entende que o castigo não é a prisão, e sim reconhecer o erro. Mas é claro que a gente não precisa chegar num nível tão forte como cometer um assassinato para entender isso. A gente pode ver de uma história fictícia e trazer para nossa vida. Porque o que acontece? A gente comete erros, nós somos humanos, a gente comete erro, todo mundo comete erro. Mas o que tu faz depois disso é o que te diferencia de cada pessoa. Tu se arrepender pelo teu erro, tu pedir perdão a si, se arrepender verdadeiramente é o primeiro passo. Buscar a Deus é o segundo. Ou pedir perdão também para aquela pessoa a quem que você cometeu o erro. Isso é extremamente importante. Tem uma frase no livro que eu achei muito forte pra mim, que foi: assumir o sofrimento é redimir-se. E olha isso, tu assume o sofrimento, tu assume o teu erro e depois tu pede perdão, tu pede misericórdia por isso. Que coisa mais linda! Que coisa mais bonita! Tu poder ter a capacidade de se arrepender, de ver que tu errou, mas que tu se arrepende tão verdadeiramente que tu quer mudar, tu quer ser uma pessoa nova. E aí tu vai lutar pra ser melhor. Tu vai lutar pra pedir perdão pra todo mundo que tu machucou. Tu vai lutar pra, dia após dia, mudar de vida. Só que pra isso tu precisa de fé, tu precisa de coragem e tu precisa de amor, tu precisa ter esse amor não só de pessoas fora, o que na verdade ajuda bastante, ter um amigo, uma mãe, um pai, um irmão que te ajude, que te apoie, mas um amor por ti também. Tu querer se ver bem. Isso é extremamente importante. E aqui eu trago, como eu falei antes, da Sônia, que a Sônia, pra mim, ela era uma personagem muito complexa. E pra mim, aqui nesse livro, ela é o próprio papel da misericórdia. Ela é a misericórdia. Porque olha só o que essa mulher fez. Ela transformou a vida do Raskolnikov. Ela mudou ele. E eu digo, esse livro aqui, ele não é um livro sobre um assassinato. Ele é um livro sobre uma salvação. Uma salvação por meio da fé. Por meio da fé cristã. Portanto, se tu se sente preso em algo que tu fez, tu não tenta se justificar. Tu busca a Deus, tu busca pessoas que possam te guiar por um caminho correto e pede perdão, se arrependa verdadeiramente. E eu deixo uma questão aqui pra vocês: se vocês fizeram algo pra alguém, falaram alguma coisa que essa pessoa ficou triste, vá até ela, peça desculpas, me perdoa. Mas faça isso do coração, não só por fazer. Porque pode ter certeza que Deus já te perdoou. A partir do momento que tu sente isso verdadeiramente, Ele também te perdoa. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e me acompanha nas redes sociais, porque lá eu posto cada vez mais sobre a minha rotina, sobre os livros que eu tô lendo e algumas dicas também. E obrigada!